que o amor é tão agônico em Dostoiévski? Olha, gente, na verdade, o Dostoiévski nos convida a analisar as suas personagens, desde sempre, com febre. O que sempre me tomou em Dostoiévski, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Porque ao longo da vida eu tive a oportunidade de ler muitos autores e autoras. Mas a diferença da obra de Dostoiévski que eu sentia era o caráter febril. O fato de que as personagens elas não estavam ali pura e simplesmente para se conter, para respeitar convenções. Elas estavam desaguando. Dostoiévski é um escritor da vazante. Dostoiévski é um escritor da enchente. Teve ali, eu vi imagens desesperadoras essa semana na China. Nossos irmãos e irmãs aí da China padecendo. O governo chinês chegou a falar que uma das piores enchentes dos últimos 1000 anos. Deus que me perdoe, você imagina um negócio desse? E as pessoas padecendo. Mas essa enchente é Dostoiévski. E quando se trata do amor especificamente, aí, gente, aí Dostoiévski faz mergulhos assim que não poderiam ser mais vertiginosos. Só que, a bem da verdade, existe um toque radicalmente shakespeariano. Por quê? Como vocês podem se lembrar, os Montecchio e os Capuleto de Romeu e Julieta, esses clãs rivais ali da cidade italiana de Verona, acabam impedindo, com a sua disputa encarniçada, que esse casal totalmente paradigmático do amor romântico fique junto, como a gente sabe, né? O Frei Lourenço, que vai casar Romeu e Julieta, é uma testemunha daquilo que para Julieta e para Romeu seria a perenidade completa, mas que espocaria como uma faísca, um raio em céu azul e depois se dissiparia. Em Dostoiévski há essa tragicidade do amor. E aí a gente precisa pensar se o amor em Dostoiévski é o amor da comunhão até tenta ser, mas se é um amor da alegria, da vivacidade, do êxtase, ou na verdade, se ele é uma expressão que eu usei lá no meu primeiro livro, um dos textos do Evangelho segundo Talião, um dos textos se chama justamente O Amor entre os Escombros. E essa é uma imagem que me parece vir da obra de Dostoiévski. O amor entre os escombros. Por que o amor é tão agônico? As personagens de Dostoiévski anseiam uma sociedade outra, um mundo outro. Anseiam poder revelar os afetos umas para as outras. Anseiam se irmanar. Mas o que elas mais têm de dificuldade é justamente a comunhão, a irmanação. Gostam, sobretudo quando gostam do outro, por vez de espezinhar o outro. E tanto os homens quanto as mulheres dostoiévskianos são fortíssimos. As personagens femininas de Dostoiévski são radicalmente marcantes. Eu diria a vocês que eu só encontro personagens femininas tão marcantes como na obra de Dostoiévski, pensando aqui, na obra, por exemplo, do Lars von Trier, né? Que tem ali a Selma, do Dançando no Escuro, que para mim é a personagem mais pungente de toda a história do cinema, e olha que faz frente às obras de Dostoiévski. Nós temos também a Grace, do filme Dogville, a gente tem a Bess McNeil, do Ondas do Destino. Eu já resenhei, né, Dançando no Escuro aqui no canal, já resenhei Dogville, Ondas do Destino tá para vir. E não nesse sábado próximo vai ter uma resenha sobre o filme Melancolia, do Lars von Trier, aqui no canal. E quero dizer a vocês, gente, o seguinte, que em Dostoiévski, o amor é um dos sentimentos que fazem a tangência em relação ao todo. E para Dostoiévski, todo não é apenas a Terra. É a Terra em sua imanência, mas também o cosmos e, sobretudo, a espiritualidade e Deus. O que esse sentimento de totalidade traz em Dostoiévski e a partir de Dostoiévski? É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. E para falar sobre isso, eu queria que vocês pensassem.
Não só na paixão. A paixão é, principalmente quando se é mais jovem, né? A paixão é efusiva, mas o amor, muito mais complexo que a paixão, ele tem os seus desafios, percalços, contradições, mas pensem no momento de comunhão amorosa que vocês tiveram, que nós tivemos. Estou aqui pensando no meu, vocês pensam no de vocês. Uma das propensões, uma das sensações, um dos ímpetos que nos fazem querer mergulhar nisso, a despeito de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, de todas as contrariedades, diferenças, dissonâncias, é a sensação de que numa sociedade de multissolidão, quem já não se sentiu sozinho, né? Se vocês estiverem assistindo a esse vídeo de uma cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, você está ali no meio da multidão no metrô e você está completamente sozinho. Né? Eu já tive a experiência de ver uma pessoa chorando no meio do vagão do metrô, a pessoa estava chorando ali. E ninguém ia falar com essa pessoa. Ninguém ia pelo menos perguntar, tá tudo bem? Tudo bem não tá, mas precisa falar alguma coisa? Sabe, só um gesto de irmandade, de oferecer um lenço, de perguntar, isso já faria aí uma mudança. E a sensação da comunhão amorosa é uma sensação, para quem já experimentou isso, para quem já acreditou nisso, ou para quem acredita nisso e está lutando, tá se entregando, está se desdobrando, está regando a plantinha para que a coisa se desdobre, sabe que o que acontece é uma sensação de transcendência de si, uma sensação de que o eu e o outro formam um nós. E uma das grandes tentativas de construção do amor é a construção do nós. A nossa sociedade só sabe falar da individualidade, só que confunde individualidade, que pouco existe, né, onde tem padrão industrial de sorriso, de foto em rede social, de tamanho de texto escrito, de pedir desculpa por causa de textão, né, atrofiando a comunicação, atrofiando as relações. O que a gente percebe é justamente o embotamento da individualidade em prol do lamentável individualismo. É um medo de compartilhar, de comunhão. E aí o que eu queria dizer para vocês, o que eu poderia dizer para vocês agora, é que em Dostoiévski, a sensação, o ímpeto, a vontade, assim como a gente pode pensar da paixão, do amor, é essa tentativa de transcendência de si, de irmanação, de criação de um nós. Sabe quando você olha para a pessoa e você sabe em que a pessoa está pensando, sem que ela tenha feito comunicação verbal. Existem várias comunicações que nós partilhamos como pão do amor, da amizade, da filia, seja amorosa, seja fraterna, né? Seja erótica, erótico-amorosa ou fraterna. Acontece que em Dostoiévski, essa dor pela perda do absoluto ou pela nostalgia do absoluto, numa época que está questionando radicalmente a existência de Deus, faz sim com que o amor seja uma reminiscência de uma transcendência humana, de uma irmanação, de uma comunhão. Mas a imagem que eu gosto de usar para explicar a dor do amor em Dostoiévski é uma imagem com a qual eu deparei, eu vou falar para vocês exatamente o ano. Lá pelos idos de 2010, eu dava aulas particulares de língua inglesa. Nossa, gente, trabalhei muitos anos com aulas particulares das línguas que eu conheço. E aí eu lembro que eu não vou contar o nome do lugar, mas tinha um lugar lá onde eu dava aula, em São Paulo, na Zona Oeste ali, perto do metrô Vila Madalena. Eu acho que esse lugar não existe mais, mas eu dei muitas aulas lá. E esse lugar era um lugar bacana, né? Você podia tomar um café lá, tinha as revistas. E eu me lembro de folhear, em 2010, salvo engano, uma revista cult, na qual, anos depois, eu viria a publicar alguns textos. E aí tinha um artigo do Vladimir Safatli, que é professor de filosofia da Universidade de São Paulo, a respeito do nosso querido Sigmund Freud, né? E nesse artigo, ele citava um ensaio do Freud chamado A Dissecção da Personalidade Psíquica. E o Safatli falava desse artigo do Freud, que depois eu fui ler, quando o Freud mencionava que a normalidade seria comparável a um cristal inteiriço, e a patologia, a derivação da quebra, do estilhaçamento desse cristal. Só que o Freud se propunha, segundo o Safatli, e segundo ele próprio, depois no ensaio,
que, se nós estudássemos as ranhuras, os estilhaços, a forma de esfacelamento do cristal, nós poderíamos derivar da saudade do cristal inteiriço, ou seja, da normalidade, a partir da patologia dos estilhaços, a gente poderia derivar como era o cristal inteiriço. E quando um cristal se parte contra o chão, ele não se parte arbitrariamente. Ele cai segundo uma angulação, espalha os estilhaços com mais ou menos, com maior ou menor raio, a depender da força, da velocidade com que cai no chão, e assim por diante. E eu nunca me esqueci disso, porque o Freud estava irmanando, derivando patologia de normalidade na normalidade de patologia. E como eu falei aqui no texto que eu li para vocês do meu caçula literário, Metamorfoses, eu li um texto chamado Patíbulo e Paixão. Paixão tem patos na sua raiz, isso vai dar em patologia e patíbulo. E eu estou falando, eu fiz essa volta para falar a imagem do Freud, para dizer que em Dostoiévski, o que me parece é que o amor é o afeto dos mais pungentes em Dostoiévski, querendo encontrar uma possibilidade de os estilhaços do cristal se abraçarem, conformarem um cristal inteiriço, terem nostalgia de uma comunhão, de um absoluto, de uma emanação. Isso me parece fulcral, isso me parece totalmente central no sentimento de amor em Dostoiévski. E aí, gente, a gente poderia falar, as pessoas, gente, ninguém ama como quer. Aliás, se nós fôssemos o que quiséssemos, a história era outra, mas não é assim. E com amor é a mesma coisa. As pessoas amam, as pessoas se entregam como podem ou não podem. E, sobretudo, conforme a idade vai passando, nós temos aí essa dimensão do amor das pessoas carregando as pedras, as feridas, as ranhuras, os ressecamentos, os desertos da vida. E eu poderia citar para vocês alguns exemplos, como eu vou fazer isso agora. O Vitor, olha lá, Vitor, aniversariante, pode comentar o amor na obra Noites Brancas? Vitor, meu amigo, o amor em Noites Brancas não é uma obra que assim, não é a minha obra, tá longe de ser a minha obra favorita do Dostoiévski, que é da fase pré-siberiana. Ali a gente tem uma dimensão que eu chamaria de mais romantizada ou idealizada do amor, menos agônica. Aquele é um ímpeto poético bonito. Agora não vamos falar sobre crime e castigo, o romance O Idiota, e também essa dimensão dos irmãos Karamazov. Vou pensar alguns exemplos e a gente vai cotejar isso. Então, muito obrigado, Vitor, pela pergunta, pela contribuição, e vamos continuar, vamos dar continuidade. Obrigado, Vitor, parabéns mais uma vez pelo aniversário. Aí o que a gente tem? Imaginem que em Dostoiévski existem mulheres como a Lisa, na novela Memórias do Subsolo, e a Sônia, no romance Crime e Castigo, que são derivações uma da outra, são irmanadas. Aliás, várias personagens de Dostoiévski, uma imagem que eu uso para falar da obra de Dostoiévski, né, nos meus cursos pelo Zoom também, aliás, e também, é a de uma verdadeira casa de espelhos. Por quê? Porque as personagens são derivações umas das outras. E a gente consegue encontrar personagens de obras finais como ecos, ou como reverberações, como amplificações das personagens primordiais, de obras mais antigas. Agora vejam. A Sônia e a Lisa são moças que sofrem um preconceito terrível naquela sociedade patriarcal. Até hoje a Rússia, patriarcalismo muito forte. Bom, Brasil, a gente sabe como a banda toca no nosso país, né? As duas moças faziam programas e passavam por situações de agruras. Jovens, ambas muito pobres, a Lisa da Letônia, de Riga, da belíssima cidade de Riga, onde eu estive em novembro de 2008, e a Sônia ali de São Petersburgo, ou da província, tendo se deslocado até São Petersburgo, né? E nos momentos cruciais, em que tanto o homem do subsolo, que de amor tem muito pouco,
que de propensão, de abertura para amar tem pouquíssimo, que de vinculação com ressentimento tem muito. Quando o Homem do Subsolo e quando Rodion Raskolnikov, protagonista que na verdade é o antagonista do romance Crime e Castigo, porque se transforma em um odiento duplo homicida. Quando essas duas personagens agonizam, sofrem, se desesperam, tanto a Lisa quanto a Sônia são das personagens mais salvíficas de Dostoiévski. Estendem a mão, partilham o pão antes de oferecê-lo. No momento de maior fragilidade, elas não estão ali para espezinhar, para debochar, para desprezar, para sentirem que, olha, nós que somos ofendidas nesse tipo de sociedade coisificada, nós agora temos a chance de ver a pessoa com o flanco aberto e enfiar ali uma adaga. Não. E essa é uma característica muito forte que eu falaria de Dostoiévski. O prazer que rompe o prazer que rompe não é um prazer do êxtase, da felicidade, do gozo irrestrito, não só físico, como de personalidade. O amor em Dostoiévski é mais forte, é mais urdido, é mais atado no sofrimento. Não é à toa que falar que o amor em Dostoiévski, perguntar por que o amor em Dostoiévski é agônico, como acontece no título dessa aula, é redundante, porque é na agonia, é na dor, muitas vezes, é numa necessidade de superação de um obstáculo que os vínculos se urdem, se aproximam, se vinculam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez uma pessoa me disse uma das coisas mais sábias que eu já ouvi. Olha, gente, vou falar um negócio para vocês. Quando a gente se dispõe, como nos ensina a magnânima escritora bielorrussa, a minha autora favorita, tô com o contato dela aqui no telefone, porque lá no Tríptico 247 da TV 247, do canal do YouTube TV 247, do qual aí eu participo todas as sextas-feiras no Tríptico Vassoler, Valéria e Victor, VVV, sobre teatro e literatura, às 2 horas da tarde, toda sexta-feira, horário de Brasília. O pessoal da TV 247 conseguiu para mim o contato da Svetlana Alexievich. E eu tenho uma admiração incondicional pela obra dela. Espero que nós possamos trazê-la para a TV 247 para ela conversar conosco sobre literatura e história. Ela nos ensina, num dos prefácios belíssimos, lindíssimos de suas obras, que o escritor e a escritora deveriam se configurar como orelhas, como ouvidos, não só como olhos, porque o olho é a captura, mas o ouvido é a recepção. E perceber essa alteridade. E eu tive a suma alegria, o bom quinhão, digamos assim, de ouvir na minha vida, olha, momentos de sabedoria fundamentais. E eu quero partilhar um desses momentos aqui com vocês. Em determinado momento, gente, o que acontece? Estava conversando com uma pessoa e estava falando, né, de uma desilusão amorosa que eu tinha tido e tal. E essa pessoa falou uma coisa da qual eu nunca me esqueci. Falei, olha, ela falou assim, a pessoa falou assim, olha, às vezes a gente se vincula ao momento do êxtase e esquece que uma bexiga não amarrada na sua ponta, ela, ela, ela se esvai de ar com ainda mais rapidez do que a rapidez com que ela foi preenchida. Olha para o céu. As nuvens do céu não formam um verdadeiro zoológico, mas você tem a girafa, o elefante, ou o leão, o carneiro, ao sabor volúvel do vento. Assim parece a felicidade, sobretudo a tresloucada. E sobretudo a felicidade horizontal do amor, vocês sabem muito bem a que eu estou me referindo. Essa pessoa me disse, uma coisa que a vida me ensinou foi que a felicidade é mais pluma ao sabor do vento.
E o sofrimento, a necessidade de abrir mão, de fazer não só uma concessão, mas pensar no outro, falar, olha, se eu for para tal lugar, se eu for morar em tal lugar, se eu for assumir um tal trabalho, se eu for estudar tal coisa, eu vou me distanciar da pessoa que eu amo. E esse tipo de vinculação, de entrega, de escolha, de perda de si, mas de fusão do eu com o outro. Ela disse, isso forja, isso dá uma forja, dá uma liga de metais, e não nuvens que se emaranham, como na felicidade do êxtase, e ao sopro do vento vão embora. Eu nunca me esqueci disso. Sofrimento conjunto, patos conjunto, compaixão conjunta, comunhão tem peso de chumbo. Felicidade pura e simples, tem uma dimensão mais supérflua, mais passageira, mais efêmera do que perene. E me disse isso e eu sinto isso em relação ao amor que a obra de Dostoiévski traz à tona. Quando Ragozin ama essa que talvez seja, junto com a Grutchenka e com a Katarina Ivanovna, dos irmãos Karamazov, a mulher mais pungente da obra de Dostoiévski, a Anastasia Filipovna, do romance O Idiota, quando Ragozin fala sobre Anastasia, deseja Anastasia, quer Anastasia, quer tomar para si Anastasia, ele fala como alguém que só ama como o imperialista, para anexação, para incorporação, para subjugação, para tentativa de silenciamento. É aquela coisa, né? O êxtase da conquista seguido a pilhagem da guerra, digamos assim. Então, a gente tem ali uma dimensão de luxúria, uma dimensão de voluptuosidade. Mas quando o príncipe Muishkin, que é essa fusão de Jesus Cristo e Dom Quixote que Dostoiévski concebeu, né? A personagem dostoiévskiana que eu mais admiro. Aliás, vale frisar que Dostoiévski concebia que O Idiota era seu romance favorito. O Muishkin não está ali para, pura e simplesmente, ovacionar a beleza da Anastácia, sua enorme inteligência. Ele está ali porque ele se irmana a ela. Ele sabe o horror ao qual ela havia sido submetida pelo aristocrata canalha Totsky. E ele sabe que esse horror, ao mesmo tempo em que o Totsky a aviltava, dela cuidava, ela sabe que aí amor e ódio se imantaram. Inclusive eu falei do tríptico 247, e a Valéria Marque, né, uma querida amiga que participa ali do tríptico 247, com o Victor Castanhe, com este escritor, professor e youtuber, como vocês sabem aí, que vocês gostam que eu falo, o que acontece? A Valéria falou uma coisa muito sábia sexta-feira passada. Amor e ódio são irmanados, como duas faces da mesma moeda e só variam em intensidade. Quantas vezes vocês estavam ali num êxtase pleno de amor e a pessoa fez uma coisa, não ligou para vocês, não notou o que vocês queriam que a pessoa tivesse notado? Um corte de cabelo, uma maquiagem, sei lá, uma coisa que vocês fizeram, um presente que vocês levaram. E vocês ficam com uma raiva, como se a pessoa tivesse ali debandado de vocês. Já sentiram isso? Isso é tangível, isso é concreto. O Mischke não está nessa chave. Ele sente comiseração, mas não é pena. É irmandade no sofrimento. É a dimensão de que é possível, por intermédio da comunhão, tirar o ímpeto de subjugação da Anastácia. Esse apego dela pelo lodo, pela lama, pelo aviltamento a que ela havia sido submetida. Anastácia ali é um protótipo tristíssimo, como o patriarcado faz tristemente com muitas mulheres, da síndrome de Estocolmo, porque ela vai ficar não com o príncipe Mushkin, lá no romance O Idiota. Ela vai se entregar, ao fim e ao cabo, para o Ragozin, que prometera destruí-la, um horror completo, como Trotsky já havia feito.
Então, da mesma forma que a gente tem um amor salvífico em Dostoiévski, uma dimensão salvífica, uma dimensão de compaixão, de solidariedade, de amizade, de irmanação, de vontade de comunhão, resguardo, superação da dor, a gente também tem um amor radicalmente agônico e translocado que dá a dimensão de um míssil rumo ao alvo. Eu que vou fazer depois de amanhã, vai ter aí no canal a resenha sobre a obra-prima do Stanley Kubrick, Doutor Fantástico, Doctor Strangelove, or How I Stopped Worrying and I Started Loving the Bomb. Acho que, não sei, acho que o subtítulo em inglês, Como eu parei de me preocupar e comecei a amar a bomba. Um filme brilhante, como brilhante é o Stanley Kubrick, né? Como eu já falei para vocês, não poucas vezes. Aliás, já fiz resenha de vários filmes do Kubrick, né? Essa vai ser a quarta, hein, gente? Eu já fiz resenha sobre Laranja Mecânica, sobre De Olhos Bem Fechados, 2001, Uma Odisseia no Espaço e agora Doutor Fantástico. Meus 4 favoritos do Stanley Kubrick. E lá no final do filme Doutor Fantástico, o maluco lá, o piloto do avião, que é um maluco, que vai jogar bomba atômica sobre a Rússia, ele cavalga a bomba como se estivesse ali no coração do Texas, cavalgando um touro brabo, digamos assim. É uma loucura. E eu falo isso, né, porque parece que algumas personagens dostoiévskianas amam na medida do naufrágio de si mesmas. Amam no convés do Titanic. Amam fazendo o elogio da autodestruição e do naufrágio. Quando eu ouço pessoas, né, eu ministro cursos sobre literatura, filosofia, e aí especificamente sobre Dostoiévski há muitos e muitos anos, oficialmente, eu quero dizer a vocês, desde 2009, gente, faz tempo, hein? Desde outubro de 2009, e lá se vão quantos anos? 12 anos, né? Salvo engano? Não é isso, gente? Se minha matemática capenga não estiver errada aí, lá se vão 12 anos de trajetória aí como professor. E quando eu ouço pessoas me dizendo, e ouvi várias vezes, com tristeza da minha parte, que a pessoa se identifica com o homem do subsolo. Poxa, o homem do subsolo é alguém muito inteligente, é verdade, mas o que ele faz com essa inteligência? Ele se aparta dos demais, ele não consegue se irmanar, é o que ele mais quer. Ele só sabe ter disputas. E quando a Lisa lhe oferece um amor franco, de peito aberto, ele não tem mais a fé. E a palavra é essa mesmo. E muita gente está assim, gente. E eu espero que muitas pessoas que estejam assistindo a essa aula, seja de ao vivo, seja pela gravação, que pensem sobre isso. Vocês acreditam na possibilidade de uma relação mais franca, mais aberta? Ou a ferida já fez com que vocês se tornassem mais céticos e céticas? Isso é muito sério. Porque conforme a gente vai esboroando a possibilidade de irmanação, a gente leva essa descrença para a nossa vida. E o homem do subsolo é alguém cético por excelência. Apesar de ficar ruminando sobre a impossibilidade de ser amigo e de amar. A Lisa, por exemplo, que ofereceu ali a mão no mais fundo da amizade. Então esse amor agônico de Dostoiévski é um amor da dúvida, é um amor que só olha muitas vezes o lado sombrio da natureza humana, sua propensão à subjugação, sua descrença de que o ser humano pode ser melhor do que se apresenta, apesar de haver no conto O Sonho de Homem Ridículo, que é uma das grandes obras-primas de Fyodor Dostoiévski, uma colocação das mais basilares. Uma amiga minha uma vez colou na parede essa como mote de vida, essa colocação de O Sonho de Homem Ridículo. Não posso, não quero aceitar que o mal seja o estado natural dos homens e mulheres. É difícil, gente, porque a gente olha para a contemporaneidade e a gente fala, meu Deus do céu. De qualquer maneira, o amor, então, tem essas várias tonalidades, tons, apreciações em Dostoiévski, de tal maneira que a gente vai percebendo que a vontade de comunhão
mais do que a felicidade erótica, mais do que a felicidade que é linda, dos amantes, de um casal sob a macieira, né? Já fizeram isso, gente, já pegaram lá. Teve até que ter até aquele exercício de botânica. Vocês lembram das aulas de botânica do ensino médio? Eu gostava, hein, gente? Olha, eu cheguei a prestar agronomia, vocês não vão acreditar, gente. Olha como eu sabia o que eu queria. Nossa, gente, foi difícil me encontrar. Mas eu gostava de botânica. E aí tem aquele exercício assim, né? O casal vai lá e faz desenha um coraçãozinho na árvore. E se a árvore vai crescer, por que, que a altura média do coraçãozinho se mantém? Aí você tem que falar, porque a árvore cresce vertical e horizontalmente. Aí você tem aquelas. Será que, se tiver algum biólogo, alguma bióloga, fala se tem a ver com o que eu vou falar. Que o parênquima, dentro. Nossa, gente, eu estudei isso para o vestibular, eu lembro dessas coisas, me tomavam. E eu gostava, eu gostava. Podem dar risada, mas eu gostava, às vezes, de acordar no sábado de manhã, estudar zoologia, brincadeira, gente, e estudar botânica. E tinha essa história, mas pelo menos soube do tamanho aí de onde ficava o coração na árvore. E eles ficavam ali fazendo isso. Não é essa trilha do amor que a gente vai encontrar recorrentemente em Dostoiévski. A trilha do amor mais recorrente em Dostoiévski é uma trilha do amor da dúvida, da dor, da partilha de uma agonia. Ó, aqui, ó, a Valéria está falando, os anéis de Malpige, o Malpig, Malpigi, obrigado, Valéria, obrigado, querida. Aí, ó, sempre tem uma pessoa com os conhecimentos apurados aí de botânica, da biologia, de outras áreas, né? Muito obrigado. E a Katarina Ivanovna e a Gruchinka disputam o amor do Dmitry Karamazov. Na verdade, a Katarina Ivanovna é mais irmanada, em termos de personalidade, eu diria, ao Ivan Karamazov. Né? Só que acontece o seguinte, a gente tem que olhar para essas coisas. Já ouviram falar aquele negócio, dois bicudos não se bicam? Vocês já ouviram falar dessa história? E essas coisas são factíveis, gente. Pessoas que têm uma propensão, uma personalidade muito forte, ou aprendem a ser democráticas, negociais, diplomáticas, ou sabem silenciar num determinado momento, escolher numa hora, ceder na outra, porque se não, gente, duas personalidades aguerridas, fortes, dois bicudos não se bicam. O Ivan Karamazov e a Katarina Ivanovna, de Os Irmãos Karamazov, são orgulhosos ambos. São insensados. Quando o Ivan entrevê que a Katarina Ivanovna meio que está oscilando entre ele e seu irmão Dmitry Karamazov, por quem o Ivan só faz sentir desprezo, o Ivan olha para ele de cima, intelectual, arrogante que é, o Ivan, grande personagem de Fyodor Dostoiévski, o Ivan não participa disso. Tem gente, que gosta de disputa. Tem moça, tem rapaz, tem de tudo, a gente sabe. Que às vezes a pessoa fica envaidecida. Tanto moça quanto rapaz. Ah, se estão disputando. Eu sempre achei isso aí lamentável, obviamente, né? Inclusive porque essa disputa, às vezes, não poucas vezes, acaba com amizades. É duro, gente. É duro. É muito delicado o sentido do amor. Inclusive porque o amor, gente, ele tem alguns ditos que são irrevogáveis. Quer ver um exemplo? Se você fala para a pessoa que você ama a pessoa, você pode desfalar que você ama a pessoa? Pode. O que vai implicar? O término. Falar eu te amo é, ao mesmo tempo, subir ao cume e encontrar uma lápide, porque não se revoga o eu te amo. Se você disser para uma pessoa que não a ama tanto mais, nossa, a pessoa pode ser ferida de uma forma e ficar com um medo terrível de que a relação vá acabar. Assim como morar junto. Se desmora junto, começa a morar junto com alguém. Se você vai desmorar junto, bom, a não ser que tenha um percalço determinado, carreira, profissão, alguma coisa assim,
não se desmora junto. Então, esses choques de personalidade, esses ditos irrevogáveis do amor atingem o Ivan e a Katarina Ivanovna. Aliás, até o patronímico dela, Ivanovna, dizendo que o pai se chama Ivan, se aproxima aí justamente do nome do Ivan. Então o Ivan, ele não vai ser aquele que por amor vai fazer de tudo, vai se entregar, vai se jogar aos pés. Ele é orgulhoso demais para isso. E às vezes, se a pessoa quer que a outra pessoa venha e se entregue, ela quer que se entregue e gosta mais da entrega do que depois da permanência da pessoa. Quando já passou a entrega, a pessoa tem vontade de ir embora. Já viram isso? Agora, já o Dmitry Karamazov é ardente. Ele, quando a Katarina Ivanovna estava passando por uma das situações de maior agonia de sua vida, quando seu pai ia ser preso, podia ser preso por dívida, alguma coisa assim, o Dmitry, ele juntou ali os seus trocados e ele deu esse dinheiro que ele não tinha, que não era nem dele. Ele nunca trabalhou para ganhar, verdade seja dita. Entregou para a moça e ele não sabia jamais se a moça pagaria esse dinheiro de volta. Quantas pessoas fariam isso? E é curioso que aí o tipo de amor agônico da Catarina também se liga à gratidão. Vocês já viram um amor de gratidão? Ah, mas isso não é verdadeiro amor. Gente, vamos olhar para a realidade com a sua tonalidade complexa. Eu costumo dizer que a realidade ela tem vários matizes de cinza e ela aparece com o esfumato, aquela técnica pictórica do grande Leonardo da Vinci, né? Porque ela é muito mais obnubilada, embaçada, turva do que nós poderíamos pensar. Tem pessoas que são gratas e isso insufla o amor. E tem pessoas que utilizam a gratidão que o outro sente em relação a ela, em relação a essa pessoa, para fazer aquela pressão, aquela chantagem psicológica. Isso é simplesmente atroz. Olha, mas eu te ajudei aquela vez, agora você está indo embora? É assim mesmo? Você é uma pessoa feita dessa cepa? Vocês estão percebendo? Isso é real, gente. Olha que será que eu abro... Aliás, hoje eu falei com a minha querida amiga Sheila Mann, aluna e amiga, uma pessoa muito querida, e aí eu falei para ela que eu estava pensando em mudar o bordão de abertura dos vídeos para o início do segundo ano do canal. Ela falou, meu Deus, não faça isso. Eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Aí, olha o que Dostoiévski faz. Olha em quantas ações e reações. Aí, a Katarina Ivanovna paga o dinheiro de volta para o Dmitry, não só paga, como, sabedora de que o Dmitry poderia querer não a ela, mas a Grutchenka, outra mulher ardorosa e pungente da obra de Dostoiévski, a Katarina vai e dá um dinheiro para o Dmitry sabendo que ele poderia fazer uma pândega com a Grutchenka. Que é coisa que ele vai fazer. E a gente fica pensando, mas qual que é o sentido? Você municia o Dmitry para ele eventualmente deixar você? Mas e se houvesse um teste? E se houvesse uma dimensão dela pagar e não se sentir mais em dívida e ao mesmo tempo ser a mestra das marionetes, para ver até onde o outro ia? São as várias dimensões, são as várias facetas do amor em Dostoiévski. Então, gente, essas reflexões, todas essas mudanças, essas dinâmicas em Dostoiévski, estão na nossa vida. A vida enriquece os exemplos da vida. O professor Antônio Cândido, num livro chamado A Personagem de Ficção, tem lá o Décio de Almeida Prado, acho, falando sobre cinema, o Anatolo Rosenfeld falando sobre a personagem no teatro, e o Antônio Cândido falando sobre a personagem no romance, na literatura. E o Antônio Cândido, ele disse uma coisa, né, um grande mestre. Quero dizer a vocês que eu lembro, eu gosto de compartilhar os locais onde eu li os livros, porque eu me lembro. Eu li pela primeira vez esse ensaio, curiosamente não foi no Brasil, foi na biblioteca da Freie Universität, da Universidade Livre de Berlim, lá em Berlim, justamente em Berlim, obviamente,
E tem uma sessão lá, porque tem professores e professoras brasileiros por lá, inclusive do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada, junto ao qual eu fiz minha pesquisa, toda a minha pós-graduação no nosso querido Brasil. E tinha esse livro do Antônio Cândido por lá. Eu sentei na biblioteca lá um belo dia, dezembro de 2006, uma neve que Deus mandava lá em Berlim. Aliás, a primeira vez que eu vi neve na minha vida foi no dia 16 de dezembro de 2006. Vi a janela e tinha um alemão lá limpando o para-brisa do carro, para poder sair com o carro. Essa foi a primeira imagem. Depois fui fazer a guerra de guerrilhas com as bolas de neve, para ver se eu tinha uma boa mira ali. E a rapaziada vai que vai, hein, gente? Daí, eu lendo lá esse livro, esse ensaio do Antônio Cândido, nosso querido Antônio Cândido, professor Antônio Cândido, e o Antônio Cândido diz, por vezes, a personagem de ficção, a personagem literária, ela dá uma logicidade, ela aglutina, ela sintetiza. O escritor hábil, como Fyodor Dostoiévski, ele consegue aglutinar numa personagem X elementos que estão mais díspares nas pessoas. E centraliza, no caso da Dostoiévski, catalisa essas reações amorosas, essas dimensões, dando significação a algo que a gente leva, às vezes, 10 anos para aprender. Às vezes a gente passa por uma situação, aí acontece o que Jesus Cristo diz numa das suas passagens mais bonitas, está no Evangelho segundo João, que serviu de epígrafe para os irmãos Karamazov. O grão de trigo, quando cai na terra, se ficar só, não produz fruto. O que é isso? Se o grão de trigo cair no útero da terra e não penetrar o útero da terra, não fecundar, não morrer, negar a si mesmo como grão de trigo para virar trigal, fica infecundo, não produz fruto, fica sozinho. Mas se morrer, se germinar, produz muito fruto. Então, às vezes, essa produção de fruto do trigal pressupõe que a nossa terra anímica, que a nossa germinação a partir da alma, do ânima, do sopro, pressupõe que nós tenhamos terreno para fertilização desses afetos. E é assim que eu digo a vocês que quando a gente consegue observar características sintetizadas de várias pessoas, de várias situações, em personagens como a Sônia, a Lisa, o Ragozin, a Anastácia, o Ivan, o Dmitri, a Catarina, a Grutchenka, a gente consegue aí fazer com que a literatura seja um grande macro e microscópio da vida. Uma verdadeira significação, uma verdadeira lente de sentido, de projeção. E é um aprendizado irrevogável. Irrevogável. E quando a gente faz essa psicossociogênese das personagens, coteja com as nossas próprias reações, na verdade, eu às vezes ouço, né, as pessoas dizendo, não, mas eu gosto de ler literatura, mas eu gosto de achar empatia com a personagem, que é o sentimento mais basilar, né, mais basal de quem se aproxima da literatura. Mas, na verdade, eu acho que o realmente interessante é que a gente possa se descentrar e viver coisas que certamente nós não viveríamos e sequer quereríamos viver se instados e instadas fôssemos a vivê-lo. A viver tais situações. E a literatura propicia isso. Então, gente, essas foram algumas dimensões do amor em Fyodor Dostoiévski. O que eu quero pedir a vocês agora, a partir de agora? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, e para que cada vez mais e mais pessoas acompanhem aqui o canal. Nós que no domingo que vem chegaremos a 1 ano aniversário. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz, não é isso, gente? Aniversário de 1 ano do canal. Então, pessoal, eu quero pedir a vocês que comecem a fazer as perguntas de vocês. Eu vou abrir para as perguntas de vocês agora. E eu peço a vocês que comecem a fazer as perguntas. E deixa eu falar para você, se você estiver assistindo a aula no seu computador ou no seu celular,
Se for no computador, à direita do seu vídeo tem o chat. Se for no celular, está embaixo do chat. E eu peço a vocês, vocês que estão assistindo a aula, que colaborem para o canal como possível. Por exemplo, você pode colaborar com o canal dando like no vídeo, comentando no chat e depois aqui embaixo desse vídeo, porque isso ajuda a disseminar o trabalho do canal. Além disso, além dessa possibilidade, se você puder colaborar financeiramente, você pode ir até o chat, até aqui embaixo do chat, e tem um retângulozinho com um cifrão. Se você clicar nesse retângulozinho, vão se abrir as abas do Super Sticker, que é uma saudação paga, do Super Chat, que é uma saudação paga, e do tornar-se membro, membro humanista do canal. Colaborem, ajudem o canal, porque esse canal crescendo bastante se torna aí a minha fonte inequívoca de trabalho e de desenvolvimento dessas discussões com vocês, tá bom? Coloquem, por favor, as perguntas de vocês em caixa alta. Enquanto isso, eu quero relembrar um recado que eu já dei para vocês aqui. Pessoal, anotem na agenda, não percam a oportunidade de assistirem a esse curso que eu vou ministrar, com aulas ao vivo pelo Zoom e acesso às aulas gravadas sobre Dostoiévski e Kafka. Olha lá, olha lá, olha lá. O Iago, que está inscrito no curso sobre conhecendo as principais obras de Dostoiévski, manda um super sticker, apoia esse canal e eu agradeço muito ao Iago. Valeu, irmão, muito obrigado. Gente, é o seguinte, nos dias 14 de agosto, 21 de agosto, 28 de agosto e 4 de setembro, sábados, 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, horário de Brasília, eu vou ministrar aulas pelo Zoom sobre o seguinte tema. 2 mestres. A esperança, mas não para nós? Dostoiévski, Kafka e a vida como cárcere. Dialogaremos com Recordações da Casa dos Mortos ou Escritos da Casa Morta, como vocês quiserem, de Dostoiévski, com a Pequena Fábula de Franz Kafka, com o Processo de Franz Kafka. Gente, as aulas ao vivo terão esses dias e horários, mas elas serão gravadas e as pessoas que se inscreverem poderão ter acesso por um bom tempo às gravações. O curso tem um valor democrático e acessível, como todos os cursos que eu venho ministrando desde outubro do ano passado. Vocês vão ver isso, as pessoas que já conhecem sabem. As inscrições, as aulas são pelo Zoom, mas as inscrições vão ser feitas pela plataforma Simpla. Na segunda-feira pela manhã, eu vou subir o vídeo de divulgação do curso, vou colocar nas minhas redes sociais o link da Simpla para vocês fazerem inscrição. A Simpla permite que vocês façam a inscrição pelo boleto bancário, para quem quiser, para quem eventualmente não trabalhar, por exemplo, cartão de crédito, ou cartão de crédito à vista, o valor é acessível, e parcelado. Olha aqui, ó. O Iago falando, Dostoiévski e Kafka no mesmo curso, não tem como perder. Iago, estou esperando você. E quero dizer o seguinte, quem se inscrever nesse curso sobre Dostoiévski e Kafka vai ter acesso a 4 aulas que estão acontecendo, começaram sábado passado, do curso sobre as principais obras de Dostoiévski. Das 4 aulas, vocês vão ter acesso a essas 4 do Kafka, ao vivo e também gravadas, e as 4 gravadas desse outro curso, em que eu faço toda uma contextualização sobre a vida e a obra de Dostoiévski. Olha lá, a Edith falando, farei esse curso. Edith, querida, então anota aí, ó. Você, ó, a Elionai do Vale vai fazer, a Edith vai fazer, o Iago vai fazer. Então, o que eu vou falar para o Iago, para Edith e para Elionai? Anotem na agenda. Segunda de manhã vai ter o link da plataforma Simpla e vocês garantem a inscrição. Vai ter certificado digital para quem fizer esse curso, vai estar lá, e a gente vai falar sobre esses 2 grandes mestres. Quero dizer que essa foto de Dostoiévski, a foto de Dostoiévski fui eu que tirei aí, tá esse é o busto no túmulo de Dostoiévski. E se for possível, gente, porque por agora eu tô aqui na Europa, eu tô em Portugal, mas por agora não é possível entrar na Rússia, tá bom? Então anotem aí, segunda-feira o início. Um grande abraço a todas aí dessa história. E deixa eu dar um último recadinho para começar a receber
a responder. Vão mandando as perguntas de vocês aí. Vão mandando em caixa alta aí as perguntas de vocês. Deixa eu dar um último recado aqui, ó. Olá. Tá aqui, gente. O recado é o seguinte. Eu já falei, eu já li um texto sobre o amor desse meu livro Metamorfoses. E quem quiser adquiri-lo em pré-venda, pode fazer um Pix para a Editora Nômade no valor de R$ 64,00, tá? E isso já inclui o frete para dentro do Brasil, tá bom? Aí vocês mandam, fazem o Pix para a seguinte chave, tá aqui, ó, na mensagem, nomade.editora@gmail.com. Essa é a chave do Pix e também é o endereço de e-mail da Editora Nômade. Aí vocês podem mandar o comprovante do Pix e o endereço para a Nômade e o livro vai chegar, chegou até mim aqui em Portugal, vai chegar até vocês também. E o lançamento oficial, dia 1º de agosto de 2021. E quem comprar o livro em pré-venda vai para a Balada do Vassoler. Eu já vou ter que fazer 2 baladas do Vassoler para comportar todo mundo. Porque a gente já vendeu mais de 40% da tiragem, já foram embora na pré-venda. Eu estou muito contente com isso. Então, tá aí, gente, o recado do livro, maravilha. Vamos começar aí a resposta das perguntas de vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. O Calil Lousada. Calil, perguntando, professor, existem comparações psicológicas entre os sintomas de borderline e os estados febris e mudanças abruptas de humor em personagens como Stavrogin e Raskolnikov? Olha, Calil, boa pergunta. Calil, meu amigo, é assim, é claro que é importante que a psicologia lide com essas variações, com essas tipificações, mas olha a sociedade em que a gente vive, por exemplo. Poxa, a pessoa não tem garantia de emprego. A pessoa os direitos trabalhistas estão acabando. A pessoa não tem 13º, não tem mais férias. A pessoa tem que pagar mensalidade de escola. A pessoa tem que, né? Ou seja, essas variações, às vezes, parece um dia em São Paulo. De manhã é inverno, na hora do verão na hora do almoço é verão, na hora do verão é almoço, na hora do almoço é verão, depois à tarde tem outono e à noite cai inverno de novo. A primavera dá uma mesclada num pré-almoço. E essas oscilações estão ali. As personagens de Dostoiévski, eu tendo a lidar, inclusive com o exemplo, Calil, que eu usei durante a aula aqui, eu tendo a lidar com essas dimensões para trazer para vocês uma questão de que essas personagens sentem uma nostalgia da irmanação. Mas a dificuldade de entrever relações humanas para além da disputa, da competição, do duelo, racha a personalidade, o ser psíquico das personagens dostoiévskianas. Poucas ainda acreditam que é possível haver uma irmanação. Vamos lá. Deixa eu pegar mais perguntas aí que vocês podem fazer. Deixa eu ver aqui. Aí o Victor Viana. Para Dostoiévski, o amor é acompanhado pelo ciúme. O que ele tem a dizer sobre o ciúme? Então, por exemplo, Victor, como eu falei do Ragozin, né? O ciúme, eu já dei uma aula, hein? Aqui nesse canal do YouTube eu já dei uma aula. O ciúme, uma aula do circuito dos afetos, eu falei, o ciúme é um moinho que se move sem vento? Eu fiz essa pergunta a partir de um belo aforismo do Mia Couto, esse brilhante escritor luso-moçambicano, né? E o Ragozin, nesse ciúme, gente, o ciúme se alimenta de si mesmo. E quanto mais Anastácia mostra despeito pelo Ragozin, mais ele promete que se conquistá-la, se tomá-la para si, mais vai acossá-la, mais vai se acercar dela. Então, o Vinícius de Moraes, né, costumava, o poeta, o grande poeta e compositor, Vinícius de Moraes, costumava dizer que o ciúme é o perfume do amor. Mas é uma linha muito tênue, né? Entre um perfume e o lodo, e a boca de lobo. O perfume e a boca de lobo, porque o ciúme se alimentando de si próprio turva completamente a realidade e dá uma dimensão de posse, falta de liberdade. É muito complicado. Felizmente nunca passei aí por situações de trauma de negócio de ciúme,
mas eu conheço pessoas que já passaram e é uma questão de uma desavença terrível. E em Dostoiévski, esse ciúme vem na dimensão de um amor egóico, de engolfar o outro, a pessoa, como o Ragozin faz com a Anastácia, tá bom? Vamos mandando perguntas. Deixa eu ver se vocês têm mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês têm. A Renata falando. A Renata que adquiriu aqui, ó. A Renata que adquiriu o Metamorfoses. Lindo, Ricardo, esse seu texto com o Ricardinho sobre a Marcela. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. O Pedro Skywalker tá perguntando aqui. Tá com a figura aí não é o Darth Vader esse aí? Não sei, da série lá, do Star Wars, né? Por que Dostoiévski se tornou um antissemita reacionário e apoiador do Tsar? Pois é, Pedro, infelizmente, no fim da vida, eu não diria tanto o artista Dostoiévski, apesar de que, infelizmente, eu nunca passei pano para Dostoiévski nisso, antissemitismo na sua obra e a questão do apoio ao Tsar. Mas para falar sobre isso, eu acho melhor, porque destoa do tema da aula, eu já dei uma aula aqui, Pedro, você pode procurá-la na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Eu já dei uma aula, Dostoiévski, revolucionário ou reacionário? E aí você pode ir até essa aula e acho que você vai encontrar aí essa colocação, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Guaraci aqui, ó, vamos lá. As condições impostas pelo capitalismo adoecem mentalmente a população. Pois é, você sabe, Guaraci, que uma vez eu vi um relatório da Sociedade Brasileira de Psiquiatria dizendo que a Grande São Paulo era o local com maior catalogação estatística de distúrbios mentais do mundo. Aí eu falei, nossa, por que será, né? O que as pessoas vivem? Qual o medo, a ânsia, dependendo do local onde a pessoa mora, né? São várias e várias as tensões. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão? Falamos sobre o amor em Dostoiévski. Love is in the air. In the middle of the sky. É isso aí, gente. Pessoal, eu quero agradecer a todas e a todos vocês pela ótima audiência na aula de hoje. Muito obrigado. Falamos sobre o amor, sobre dimensões salvíficas, próximas, redentoras. Vou falar mais uma vez, só para constar. Guardem a data, save the date, guardem a data. Segunda-feira, 26 de julho, começam as inscrições para o curso sobre Dostoiévski e Kafka. Já falei sobre isso. E no dia 1º de agosto, domingo que vem, não esse o outro, lançamento do Metamorfoses às 18 horas. Vou esperar a todas e a todos vocês aqui no canal. Pessoal, gente, quero dizer a vocês muito obrigado pela audiência. Quero dizer que agora, nesse sábado, eu já falei isso, mas repito, eu vou fazer uma resenha sobre o filme Doutor Fantástico, do grande mestre Stanley Kubrick. No domingo, eu vou levar vocês para um dos lugares mais lindos em que eu já estive na minha vida, os Jardins do Palácio da Pena, que eu chamei de Jardim do Éden, nas viagens de Vassoler, e continuem sempre acompanhando a programação aqui do canal. Um grande abraço a todas e a todos vocês. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta-feira com mais aula ao vivo. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Valeu, 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 pessoal. Tchau, gente. Valeu!